Bem, nesse vídeo aqui vamos fazer então um exemplo que a gente tem aí uma rede, né, dada aqui, que a gente pode configurar, chamar de um bipolo, que a gente tem um par de terminais de entrada aqui, é uma rede linear, e a gente quer determinar o exemplo que pede para a gente calcular a impedância de entrada do bipolo resistivo. Tá? Então a impedância de entrada vista a partir dessa porta de entrada aqui, desses terminais de entrada, tá? Para a gente determinar essa impedância aqui, tá? Uma forma de fazer seria a simplificação dessas impedâncias, ou melhores aqui, já que a gente tem uma impedância puramente resistiva, né? Essa simplificação a gente teria que fazer conversões de delta estrela ou estrela delta e poderia achar a impedância de entrada. Mas como a gente está falando de quadripolos e bipolos, né, a gente quer usar o método que a gente analisou no bipolo genérico do caso anterior, né, que a gente discutiu. Tá? Então, utilizando a matriz de impedâncias desse circuito, a gente quer determinar a impedância de entrada. Tá? Primeiro passo aqui é a gente tem que escrever um sistema de equações para essa rede, para esse circuito. Tá? Pode ser através da análise nodal ou análise de malhas. Vamos utilizar a análise de malhas aqui, que é mais apropriado, porque que a gente quer, acho que vai ser mais viável. Então, para aplicar a análise de malhas neste problema, certo? Nós vamos definir as correntes de malha. Então, aqui onde está a fonte V1, faz sentido a gente chamar aqui simplesmente uma corrente de malha I1. E a gente segue uma sequência, todas aqui idealmente no mesmo sentido, I2, I3, e vamos chamar essa aqui de cima de I4. Tá? E agora a gente escreve na ordem, é importante aqui a gente escrever as equações, o sistema de equações na ordem das malhas que a gente definiu. Tá? Então, vamos escrever as equações das malhas. É importante escrever as equações em ordem aqui, conforme a primeira equação da malha 1, depois a equação da malha 2, da malha 3, da malha 4, como foram definidos, para não ter confusão na hora de determinar a matriz de coeficientes. Tá? Então, indo da malha 1 para a malha 2, 3 e 4, conforme a gente atribuiu, né, essas malhas aqui. A malha 1 vai ser a primeira que está conectada aqui a mais próximo da porta de entrada, né? Ou seja, já tem a tensão V1 aqui, então a gente já tem a malha 1 dada pela tensão V1. A malha 2 é anexa à malha 1, a malha 3 é anexa à malha 2 e a malha 4 está aqui em seguida, né? Poderia inverter aqui a ordem da 3 e da 4, mas a 2 idealmente ela teria que ser aqui ao lado da malha 1, né? Para não haver perigo de a gente fazer confusão. Então, escrevendo as equações dessas malhas aí, primeiro a malha 1. Então, a gente tem malha 1, temos o potencial V1 da fonte e o potencial nesse resistor. Então, o potencial desse resistor de 10 ohms, nós temos duas contribuições, né? Um potencial aqui circulando a malha, percorrendo a malha sempre no sentido horário, para a gente ter os termos todos positivos, aí, né? Ter os coeficientes positivos da matriz de coeficientes. Então, 10 ohms vezes a corrente I1 na malha 1 e a corrente de malha I2 ela está no sentido oposto, né? Então ela vai ter esse termo, vai ter um coeficiente negativo.
10 vezes I2, porque a corrente 2 está no sentido oposto ao que eu estou percorrendo na malha 1. Só tem essas duas correntes aqui, as correntes I3 e I4 não fazem parte da malha 1, então isso aqui é igual ao potencial V1. Na malha 2, agora a gente tem percorrendo agora no sentido da malha 2, no mesmo sentido da corrente I2, né? Então temos o potencial sobre o resistor de 10 ohms, uma parte que é devida à corrente I1, só que ela é negativa, porque a corrente I1 agora está contrária ao sentido que eu estou percorrendo, o sentido a malha 2, né? Percorrendo a malha 2 nesse sentido horário. A corrente 1 está contrária a esse sentido, então vai com sinal negativo. E aí a gente tem o potencial, os potenciais que a corrente I2 gera. Eu posso agrupar aqui por inspeção, fazer todas as resistências, agrupar já todas as resistências que a corrente de malha I2 percorre. Então a corrente de malha I2 passa pela resistência de 10 ohms, pela de 5 ohms e pela de 2 ohms. Eu posso agrupar já esses termos aqui. 10 mais 5 mais 2. Todas essas resistências são percorridas pela corrente de malha I2, então geram esse potencial aqui concentrado nessa equação da LKT aqui, tá? A gente podia fazer termo a termo, né? 10 e 2 mais 5 e 2 mais 2 e 2, e aí depois ia acabar agrupando dessa forma. A gente tem aqui a corrente de malha I3, tá percorrendo no sentido oposto, sinal negativo, então a resistência de 2 ohms, então menos 2 e 3, e temos também a corrente de malha I4 aparecendo nessa equação aqui, nessa segunda equação, também em sentido contrário, estão percorrendo lá o resistor de 5 ohms, 5 vezes menos I3. E aí isso aqui tem que ser igual à soma dos potenciais nulo, já que não tem nenhuma fonte independente nessa malha. Vamos para a malha 3 agora. Corrente 1, não tem nenhum termo com a corrente 1 aqui na malha 3. Tem um termo com a corrente 2, que é também na malha 3, vou percorrer no mesmo sentido da corrente de malha 3, no sentido horário também. Então a corrente 2, ela está percorrendo no sentido contrário o resistor de 2 ohms. Então menos 2 e 2. E agora de novo, concentrando já, agrupando todos os termos por inspeção aqui, todos os resistores que são percorridos pela corrente I3. O 2 ohms, 1 ohm e 4 ohms. Então já posso agrupar esses termos aqui. 2 ohms mais 1 ohm mais 4. E esses resistores são percorridos pela corrente I3. A corrente 4, a gente tem aqui percorrendo em sentido contrário, com polaridade negativa, o resistor de 1 ohm. Então, menos 1 vez I4. E aí, isso aqui tem que ser igual a zero. Também não tem fontes independentes nessa rede aí. Por fim, a malha 4, né, lá de cima, a gente tem corrente I1 não percorre, né, não passa em nenhum resistor da malha 4, só a I2 e a I3. E a equação que a gente vai chegar para a malha 4, tá, vai ser menos 5 I2 mais, aliás, menos 1 ohm vezes I3 mais, agrupando os resistores, 5 mais 20 mais 1, que são todos os resistores que são percorridos aí pela corrente I4. A soma desses potenciais é nula, pois não tem nenhuma fonte de tensão, né? Só revisando aqui, a equação da malha 4 tem menos 5 e 2, né? A corrente 2 está no sentido contrário. Menos I3 e mais 20 e 1 mais 24 mais I4 e mais 5 I4. Isso é igual a zero. Então essas quatro equações aqui formam um sistema dessa rede linear. Posso reescrever aqui agora na forma matricial, né, esses elementos. Ou agrupando aqui, a gente tem
escrever de novo aqui as equações, né? Só colocando já escrever as equações com todos os termos, né? Então, vou botar aqui, ó, 10 e 1, escrevendo a primeira equação, menos 10 e 2, mais 0 e 3, não tem coeficiente, o coeficiente nulo da corrente 3, mais 0 e 4. Tá? Isso tem que ser igual a V1. Próxima equação aqui não tem o termo da coeficiente nulo para a corrente I1. Aí a gente tem menos 2 e 2. Aqui essa soma dá 7, né? Então mais 7 e 3. E menos e 4. Ou menos 1 vezes 4 igual a 0. Opa, aqui eu troquei, né? Eu peguei esse termo aqui, escrevi a equação 3 em vez da 2. Então vamos voltar aqui. Equação 2, essa aqui é menos 10 e 2. Aqui não, troquei tudo aqui. Peraí. Aqui tem que escrever a letra que dê para ser legível, né? Menos 10 e 1 aqui. Menos 10 e 1. Equação 2. 15 mais 2, 17. Mais 17 e 2. Menos 2 e 3. E menos 5 e 3. Menos 5 e 4. Essa equação aqui. Tinha pulado para a equação de baixo. Agora, essa equação. Então, menos 2 e 2. Agora sim, o coeficiente é nulo para a corrente 1. Menos 2 e 2. Mais 7 e 3. E menos 1 e 4, ou simplesmente menos e 4. Igual a 0. E a última equação. Coeficiente nulo para a corrente 1 também. 0 e 1. Menos 5 e 2. Menos 1 e 3. Só para deixar claro que é o coeficiente menos 1. E aqui o I4 vai dar 26, né? Mais 26 e 4 igual a 0. Então, na forma matricial, a gente tem esses coeficientes e a gente pode já definir, escrever aqui o determinante dos coeficientes, né? A gente escrever só a matriz dos coeficientes, a matriz E, dos coeficientes de corrente, menos 10, 0 e 0, ou como a gente não vai precisar da matriz, já vamos escrever simplesmente o delta Z, que é isso aqui que a gente precisa calcular, né? A determinante da matriz, que dá para saber pela própria matriz. Os coeficientes aqui da matriz, 10, menos 10, 0 e 0, menos 10, 17, menos 2 e menos 5. Agora, coeficiente nulo aqui para o I3, 0 e 3, menos 2, 7 e menos 1, 0, menos 5, menos 1 e 26. Tá? Então, essa aqui é a matriz delta Z. Como a gente
o problema está pedindo para determinar a impedância de entrada. A impedância de entrada, a gente viu que ela pode ser determinada pela impedância de entrada pode ser determinada pela razão entre V1 pela corrente I1, tensão 1 pela corrente I1, certo? Isso aqui vai dar a impedância de entrada do circuito. E a tensão V1, supondo que ela seja conhecida, ela vai ser um potencial aplicado a esse bipolo. A corrente I1 é o que a gente precisa determinar. Então, a corrente I1, lá pela regra de Cramer, a gente determina a corrente I1 como sendo o determinante ΔI pelo determinante ΔZ. ΔI, a matriz em que a gente substitui a primeira linha, a primeira coluna, melhor dizendo, pelo vetor V. Só que aí a gente viu que essa matriz ΔI, no caso aqui em que o vetor V ele é dado por só tem o primeiro elemento V1 e os demais elementos são nulos, né? Esse vetor ΔI ele fica igual a V1, esse determinante ΔI aqui, né? Ele fica igual a o valor V1, o coeficiente V1, vezes o menor complementar aqui ΔI1, 1. A matriz ΔI1, que é, eliminando essa linha, a coluna 1 e a linha 1, é o determinante desses coeficientes aqui que restam, né? Isso aqui é o ΔI11. E isso aqui dividido por ΔZ. E aí, reescrevendo isso aqui, a gente consegue chegar a passar fazer a razão V1 sobre I1, que vai ser igual a determinante ΔZ sobre ΔI11. E aí isso aqui é a impedância de entrada. Então, a impedância de entrada, a partir aí da matriz do bipolo, a gente consegue determinar a impedância de entrada pelo determinante ΔZ sobre o determinante ΔI11, tá? Pessoal aí que já tem HP disponível ou por outro software já pode calcular diretamente o determinante dessa matriz aqui na calculadora, né? Achar o determinante e depois fazer o determinante do ΔI11, que é, eliminando a primeira linha, a primeira coluna, essa matriz, esses coeficientes aqui. Fazer esse determinante e a razão disso dá a impedância de entrada. Tá? Então, aqui só para fins aqui de exemplo, né, para a gente revisar um pouquinho o método algébrico, vamos fazer aqui o cálculo aqui do determinante ΔZ. Tá? Então, se eu quiser calcular algebricamente o ΔZ, se precisar calcular, né, só para verificar o ΔZ, pela regra lá da expansão em menores complementares, para determinar fazer esse determinante aqui, a gente escolhe uma linha ou uma coluna. Eu vou escolher uma linha ou coluna que tenha mais zeros, porque vai me gerar menos termos, né? Então eu posso pegar tanto essa linha, essa coluna aqui ou essa linha, né? Eu vou optar por pegar a primeira coluna, tá? E fazer o determinante para esses termos. Então o primeiro termo do determinante vai ser o primeiro coeficiente, o 10, vezes menos 1 elevado na soma de linha mais coluna, vezes o determinante da matriz complementar desse elemento. Então, tirando aqui, esse determinante aqui que a gente vai ter que calcular de qualquer forma, né? Para aqui, você tem que calcular esse determinante
vou deixar só indicado aqui, mais o outro elemento, deixa eu apagar as linhas lá, não quero que fique riscado aqui, então vezes a matriz delta 1 mais o segundo elemento da linha que eu escolhi, essa primeira coluna, o menos 10, vezes menos 1 elevado na soma da linha com a coluna, vezes o delta 2, 1. E aí os outros dois termos são nulos, né? Mas seria o 0 vezes menos 1 elevado na soma da linha mais coluna, vezes o delta 3, 1, mais o 0 menos 1 elevado na soma da linha 4 mais a coluna 1. Isso vezes o delta 4, 1. Né? Esses termos aqui resultam em nulo, por isso é melhor pegar uma linha ou coluna que tenha mais zeros, porque vão cancelar esses termos, a gente teria que calcular esses dois determinantes aqui. Tá? Então, eu vou copiar aqui só para ilustrar como aplicar o método, caso alguém não tenha aí disponível HP ainda, né? Vocês podem fazer, aí tem que fazer esse método algébrico para uma matriz aí de qualquer ordem, é possível fazer esse método. Né? Então, primeiro a gente vai ter que calcular esse delta 1 e o delta 2, 1 para achar o determinante do delta z. O delta 1, como eu falei para vocês, o delta 1 é eu pegar a primeira linha, a primeira coluna e a primeira linha, tá? Eliminar, riscar esses termos, e aí o que sobra aqui a gente tem o delta 1. Então, isso aqui, esses termos são a matriz delta 1. Então, determinante de delta 1, matriz 3 por 3, aplica aí os produtos cruzados, né, das duas diagonais, uma diagonal principal, soma com os produtos cruzados nos termos, e aí a gente vai chegar, deixa eu aí indicado para vocês calcularem, né? Ou vamos lá, vocês vão fazer produto aqui, aqui e aqui. Deixa eu fazer de outra cor. E esse produto aqui. Cada linha aqui, cada cor faz o produto desses três termos e soma eles aqui do lado. Depois a diagonal invertida, diagonal secundária, né? Produto aqui negativo, só que agora soma negativo. Esses termos e, por fim, esses aqui, né? E esse determinante aí, então ele vai dar um valor de 2778. De novo, aqui só revisando aqui os passos algébricos, né, do método à mão aí, caso que alguém não tenha HP ou coisa assim, né, pode fazer algebricamente. Bem mais trabalho, obviamente, dá para jogar direto no HP e fazer esse determinante delta z e o delta 1 também, né, bem mais simples. Aí o mesmo
o mesmo princípio, a mesma ideia. Deixa eu copiar de novo aqui para calcular o delta 2, 1. Pega a matriz, vou botar lá para baixo. Delta 2, 1. Então, deixa eu pegar a linha 2, coluna 1. Risca esses elementos. Os elementos que restam aqui formam o menor complementar, delta 2, 1. Então, menos 10, menos 2, menos 5, 0, 7, menos 1, 0, menos 1 e 26. De novo, aplicando os produtos cruzados, aí o determinante dessa matriz dá menos 1810. Tá? Se a gente quiser ser rigoroso aqui para qual que é o valor desse determinante, como a gente está tendo, essas matrizes são matrizes de impedância, né? Cada coeficiente desses é uma impedância. Deixa eu olhar aqui, ó, que é impedância, então todos esses coeficientes são em ohms, certo? Se a gente pegar aqui, ó, o determinante da delta 1, né? Por que ele deu ohms ao cubo aqui? Porque o máximo, a gente tem um produto aqui, como é uma matriz 3×3, a gente tem 17 ohms vezes 7 ohms vezes 26 ohms. Todos os termos aqui estão multiplicados 3 vezes, né? Então é ohm ao cubo. A mesma coisa que a gente vai ter para o determinante dessa delta 2, 1. Aqui são todas impedâncias em ohms, então o resultado disso aqui é ohms ao cubo, certo? E aí agora, para a gente definir então dessa forma algébrica o ΔZ, o determinante ΔZ, então basta multiplicar agora por 10 e por menos 10 aqui na frente, né? Com o sinal do menos 1 ali. Então o ΔZ ele é dado pelo coeficiente 10, que é o primeiro termo, vezes menos 1 elevado na soma da linha e coluna, o elemento 10 da minha matriz é o elemento da minha matriz Z de coeficientes é o elemento 1, linha 1, coluna 1. Então é menos 1 elevado a 2, é positivo, né? Esse menos 1 aqui é só para dar o sinal de positivo ou negativo. Então aqui é menos 1 elevado na 1 mais 1. E aqui o outro termo é o menos 10, que é o segundo coeficiente, elevado, ou vezes menos 1, linha 2, coluna 1. Aqui, isso aqui vai multiplicado pelo delta 1, 1. E aqui o menos 10, menos 1, linha 2, coluna 1, multiplicado pelo delta 2, 1. Então, aqui dá delta Z 10 vezes o delta 1, 1, que a gente achou aqui 2.778. 2.000 vezes 2.778. E aqui menos 10 vezes menos 1, né? Que é menos 1 ao cubo. Então vai dar positivo aqui, 10 positivo, vezes o delta 2, 1, que esse sim deu negativo, menos 1.810. E aí fazendo essa soma, a gente tem aqui então o valor do determinante ΔZ. Esse determinante ΔZ dá 9.680. 9.680. Tá? Qual que é a unidade desse determinante? 9.680. Como o sistema que a gente chegou é um sistema 4×4, o coeficientes aqui o sistema que a gente escreveu 4 equações e 4 variáveis, né? 4 correntes de malha. Então a gente tem uma matriz 4×4. O máximo produto que a gente tem aqui dos coeficientes, que são impedâncias, é
tem o produto das 4 impedâncias, né? Então é ohms elevado na quarta. Se a gente quiser ver por aqui, ó, como a gente chegou aqui que o delta 2,1 e o delta 1 são ohms ao cubo, eles estão multiplicando aqui o 10, que também é o coeficiente da matriz, também em ohms. Então é ohms aqui, multiplicando ohm ao cubo, né, nos dois termos. E aí então esse termo aqui dá 1 ao 4. Então, só para a gente notar aí a coerência das grandezas, né, das equações, que tem que ser assim mesmo. Eles estão coerentes com as grandezas que a gente vai chegar. Por fim, para determinar então a impedância de entrada, né, a impedância de entrada é definida por essa razão aqui, ΔZ sobre ΔU1. Então, a impedância de entrada desse bipolo é determinada aí, impedância de entrada pela razão do determinante de ΔZ sobre ΔU1. ΔZ nós achamos aí, calculamos 9.680 ohms na quarta, e o ΔU1 que a gente fez ali anteriormente, 2.778 ohms ao cubo. 2.778 ohms ao cubo. Então, 9.680 dividido por 2.778 dá uma impedância de 3,4845 ohms na quarta dividido por ohms ao cubo, ohms. Então, impedância de entrada desse bipolo aí é 3,4845 ohms, certo? Se a gente tiver conhecendo, por exemplo, uma fonte V1, então vamos supor que V1 seja uma fonte de corrente contínua, ou mesmo poderia ser uma fonte senoidal, né? Vamos dizer, V1 pode ser 100 volts. Se for 100 volts, a gente pode determinar a corrente 1, né, como, já que a gente tem a impedância de entrada, né, é facilmente determinável aqui a corrente 1 pela razão 100 volts dividido pela impedância. Né? Isso aqui só como um exemplo, porque o valor da fonte não é dado, é indicado só, um valor deixado em aberto. Né? Então, para uma fonte de 100 volts, a gente teria aí 100 volts dividido por 3,4845, uma corrente de 28,7 aproximadamente, 28,7. Como a gente achou aqui o módulo isso aqui da impedância, né, o valor da impedância puramente resistiva, caso esses valores fossem impedâncias complexas, né, a gente também chegaria aqui a um valor complexo, esse valor. A gente poderia achar também a defasagem de corrente, né, supondo, por exemplo, uma fonte V1, vamos dizer que V1 fosse 50 volts, uma fonte cossenoidal, né, 377 ômega t. Então, a corrente 1 poderia ser calculada da mesma forma, V1 sobre a impedância de entrada. Certo? Então, um exemplo numérico aí, como que a gente faz essa abordagem a partir da visão de um bipolo, né? Aqui nesse caso, e determinamos a matriz de coeficientes de impedância e, a partir dessa matriz, a impedância de entrada, a corrente de entrada para um determinado, sabendo, né, um valor de tensão, obviamente, e a gente conhece então o comportamento dessa rede. A partir do momento que a gente tem aquela matriz de coeficientes determinada, esse circuito aqui, esse bipolo, ele pode simplesmente ser tratado ou analisado como um bloco com uma rede linear
em que a gente tem lá uma matriz de coeficientes z e um delta z já conhecido lá, que a gente calculou, de 9.680, né? Ohms, no caso aqui, ohms na quarta. Então, conhecido isso aqui, a gente conhece, e essa matriz de coeficientes, a gente conhece informações suficientes sobre essa rede, mesmo sem saber a configuração que os elementos estão, né? Então, uma vez que a gente já definiu, é claro que é necessário conhecer esse circuito aqui para definir esses parâmetros. Mas depois disso, se a gente conhece a matriz Z e o delta Z, por exemplo, a gente já consegue fazer uma série de análises desse bipolo aqui, né? Qual que será a corrente de entrada, dado uma tensão de entrada, ou calcular a impedância de entrada, enfim. Tá? Mesmo se a gente tem essas informações, mesmo sem conhecer a disposição dos elementos aqui dentro dessa rede. Beleza? Beleza, isso aí então.